Fala aí, pessoal, tudo certo? Professor Damos Azevedo contigo aqui. Olha só, eu não vou nem enrolar. Vamos direto logo para o trabalho. Vou comentar com você aqui as questões de direito administrativo para a nossa prova de técnico judiciário realizada no dia de ontem aí, pelo menos em relação ao momento que eu estou gravando esse vídeo, né? Realizado no dia 8, também conhecido como para mim ontem, do TSE unificado, tá? Então, sem muita enrolação, porque a gente tem bastante coisa para conversar. Vamos direto para a tela e vamos desenvolver. Peço só para vocês um pouquinho de paciência em relação à montagem, porque eu não tenho acesso à prova. Aliás, ninguém tem acesso à prova ainda, então eu estou utilizando uma prova que eu tive acesso, que é uma prova digitalizada, tá? Então eu tentei esquematizar do jeito que fique melhor aí para a gente conseguir entender, tá? No que diz respeito a agentes públicos, o julgo item a seguir e aí várias questões sobre esse tema. A fixação da remuneração dos servidores públicos deverá observar, entre outros critérios, natureza, grau de responsabilidade e complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Essa questão aqui bem tranquilinha, certo? Sim, é isso mesmo. Né? Até o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal deixa isso claro, não tem muita discussão. Uma questãozinha fora do normal, porque o artigo 39 não costuma ser tão explorado assim em provas, mas essa parte aqui era de se esperar algo, quer dizer, de se esperar não, mas é aceitável, porque costuma cair bastante essa questão, tanto na criação de cargos quanto na determinação de remuneração, quais são ali os requisitos avaliados. Então, aqui nada demais, uma coisa bem tranquila, tá? A administração pública. Agora sim, porque só tinha essa questão, na verdade, referente a esse termo, né? Aí nós vamos para o ponto que vai falar sobre licitação e processo licitatório dentro também ali do nosso trabalho. E aqui eu estou no direito administrativo só, tá? Noções de direito administrativo. Depois a gente vai ter gestão de contratos, tal. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. A administração pública, mediante prévia declaração de interesse público, poderá combinar as modalidades de licitação. Erradíssimo. Eu bato muito nessa tecla. Aliás, quando eu monto minhas aulas, logo no começo, né, quando eu vou mostrar para você as modalidades de licitação, eu chamo a atenção para esse parágrafo 2º. Não, você não pode criar modalidade que venha da sua cabeça, ou você não pode muito menos combinar as modalidades pré-existentes para criar uma nova, porque você não está aqui para inovar, queridão. Segue a lei. Então, questão bem tranquila também. Lei local pode estabelecer como condição para a participação no certame licitatório que a empresa licitante tenha fábrica ou sede na respectiva unidade federativa, sem que se infrinja o princípio da igualdade. Né? A desculpa aqui, como eles colocaram princípios no edital, a desculpa de poder cobrar esse artigo 9º, que é onde você encontra a resposta, é exatamente essa história, porque eu cliquei aqui em legenda, né? É exatamente essa história de, o princípio da igualdade. Mas, galera, na boa, uma coisa que eu preciso que você entenda, esse negócio também de ficar achando que você vai encontrar todas as respostas exatamente na lei, isso aqui que eu estou fazendo, de botar o artigo, é muito fácil para fazer depois que a prova está pronta. É só eu chegar lá, buscar e tá tudo certo. Então, assim, essa fixação que a galera tem também de memorizar a lei, aprenda a memorizar, estude apenas por artigo de lei, essa fixação está arregaçando muita gente, eu falo isso há muito tempo. E essa prova, inclusive, foi uma prova disso. Essa prova foi uma prova, eu gostei da frase. Essa prova veio colocar isso em jogo. Não adianta ficar nessa palhaçadinha de, vou estudar só a letra da lei porque um caceta qualquer falou isso. Essa questão aqui, sim, se você memorizou a Lei 14.133 toda e você acha que precisava fazer isso, Deus te abençoe, que bela memória que você tem. Mas se você parar para pensar logicamente, já resolve o problema. Porque vamos lá, se eu tenho uma ideia, eu não vou nem pelo princípio da igualdade, eu vou por outro pensamento. Se a ideia da licitação é você criar imparcialidade e para que eu consiga atingir essa tal proposta mais vantajosa, que vai depender de imparcialidade também, eu preciso ter o maior número de interessados, de licitantes interessados, é óbvio que se eu criar restrições desnecessárias, eu vou acabar afastando. E a partir do momento que você diz que uma lei local, pior ainda, né, pode determinar que, poxa, só pode participar da licitação quem tiver sede aqui no local. Você já está limitando pra caramba. Você vai estar fazendo uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas, que é o direcionamento da licitação. Você vai estar dirigindo a licitação para uma empresa que te interessa. E aonde que está a vantagem em você restringir o número de interessados? Mas Dalmo, não é mais benéfico ser uma empresa do local? Não.
Se você olhar pelo lado econômico, sim, porque a empresa está do lado, então fica fácil e você roda o dinheiro. Mas isso é um pensamento que não tem que seguir, não tem que ser a base de decisão na licitação. A licitação se refere ao uso correto de recurso público. Se isso vai trazer para a economia alguma coisa ou não, são outros 500 detalhes. Mesmo que você contrate uma empresa de fora, a empresa de fora pode pegar pessoal daqui, vai ter matéria-prima para adquirir aqui. Então, assim, é só você pensar logicamente. Você estaria restringindo a possibilidade de participação de interessados. Isso não é bom para a licitação. E o artigo 9º deixa claro que é vedado ao agente público, né, admitir, prever, incluir ou tolerar situações que estabeleçam preferências ou distinções em razão de natureza, sede ou domicílio dos licitantes. Se isso daqui fosse possível, na minha aula, por exemplo, eu falaria sempre para você, olha, não esqueça que a gente dá preferência para quem está no local. Não. Quando você estuda desempate e tal, a preferência é em relação a nacional e estrangeiro. Agora, municipal e estadual, não tem lógica nenhuma. Então, gabarito errado, seja lá pelo motivo que você quiser que esteja. Tá? O processo licitatório será dispensável para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não tenham surgido licitantes interessados, que a licitação deserta, não apareceu ninguém, ou que não tenham sido apresentadas propostas válidas, que é a licitação fracassada. Quando eu dou aula sobre essa questão de dispensa de licitação, eu falo que existem alguns artigos que são tradicionais de prova. E esses dois artigos, ou melhor, esse artigo, que agora é um artigo com duas alíneas, antigamente eram dois incisos, essas duas situações aqui, eu estou misturando tudo, né? E a gente vai trabalhar, eu falo que cai muito, e a prova está aqui. Acabou de cair mais uma questão, isso aqui está certo, tá? Porque é realmente dispensável, pelo menos no máximo um ano que a proposta foi feita, licitação fracassada, deserto, eu explico isso tudo nas minhas aulas sempre, não tem conversa, tá certíssimo, não tem papo, vambora. E aí, as questões que quem assistiu minhas apostas, quem teve revisão comigo, quem assiste a aula minha, sabe que eu falo muito, né? Se eu quero me consagrar como professor, é só falar assim, ó, domingo vai cair desconcentração, descentralização, porque eles adoram esse assunto. Pode não cair? Pode, mas a tendência maior é que caia. Não deu outra. Na administração pública, desconcentração ocorre entre pessoas jurídicas diversas. Parei, não vou nem ler mais o resto. Desconcentração é uma estrutura interna. Você não cria nova pessoa jurídica, enquanto a descentralização, aí sim, aquela brincadeira que eu faço, desconcentra esse oi de órgão. Órgão não tem personalidade jurídica própria. Descentralização, esse E é de ente ou entidade. Tem personalidade jurídica própria. Então eu já parei aqui, errado, vamos embora. As autarquias podem ser de direito público ou privado. Parei. Se ele falasse as fundações públicas, poderíamos conversar. Mesmo assim, no final, né, atribuído pela lei instituidora, aí também já arrebentaria um pouquinho, mas até daria para aceitar. Mas autarquia é só de direito público, não tem conversa, não tem estrutura, não tem... mas dá e o conselho profissional, que não sei o quê. Você sabe que aquilo ali é uma invenção do STF, é uma jogada que o STF fez. Inclusive, hoje, mais do que nunca, eu falei isso até nas últimas aulas de revisão com o pessoal, a gente tem entendido cada vez mais que, por ser o conselho profissional uma autarquia, ele tem que ser tratado como uma pessoa de direito público, por mais que a legislação em si jogue como pessoa de direito privado. Até porque ele fala, né? O próprio STF fala, os conselhos de fiscalização, né, que são os conselhos federais profissionais, eles são autarquias. Ele não fala nem da personalidade jurídica, eles falam que é uma pessoa jurídica de natureza autárquica. Direito público. Então isso aqui também não tem nem muito o que discutir. Se você viajou e, isso aqui está errado, está certo, é porque provavelmente você procurou uma desculpa lá no fundo do seu coração, porque não tem nem como, tá? A respeito do controle da administração pública, vamos lá. O Poder Judiciário deve manter controle administrativo interno, de forma integrada com os demais poderes, com o objetivo, entre outros, de comprovar legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. É um texto grande, um texto meio chatinho, mas bem tranquilo, até porque o artigo 74 vai falar exatamente isso. Né, os poderes executivo, legislativo e judiciário vão fazer de forma integrada esse sistema de controle interno. Então, sim, não tem muita fuga, está na Constituição Federal, está tudo construído bonitinho.
Aqui foi uma preguiça do legislador, porque ele pegou o texto e transformou numa frase que, aliás, do legislador não, desculpa, do examinador, eles adoram fazer isso, né? Mas vamos embora, tá certo, aqui não tem muita conversa não, tá tudo bonito. Agora começa o problema. Essa afirmativa aqui são dois problemas que essa prova tem. Para mim, essa daqui é a problemática. Essa é a neurótica. Por quê? Os caras foram buscar esse recurso extraordinário aqui, 684612, que é de 2023, esse entendimento que foi construído, que daqui a pouco eu vou ler junto com você para a gente poder entender onde eu quero chegar. Só que olha a afirmativa. Dado o limite do controle judicial sobre a administração pública, o Poder Judiciário não pode determinar que um Estado ou município realize um concurso público visando contratação de médicos em caso de ausência ou deficiência grave do serviço público, pois tal determinação violaria o princípio da separação dos poderes. Tá? Na minha opinião, esse gabarito vai vir como certo. Por quê? Eu vou te dar duas justificativas muito simples. A primeira justificativa se você parar para pensar, todas as oportunidades que a gente teve de concurso público tendo sido forçado, todos esses casos são de TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado entre o município, que é onde acontece 99% dos casos, e o Ministério Público. Então você vê que o Ministério Público nem compõe poder nenhum no Brasil. Então você vê que não tem esse negócio da justiça determinou a realização do concurso. Você não vê nem a Globo falar isso, você imagina. Então, assim, se você utilizar o conhecimento básico, realmente é um negócio complicado. Então, nada impede que o judiciário determine que o Estado tenha que fazer um atendimento de saúde para uma questão de precariedade de serviço, sim. Agora, mandar fazer concurso porque o serviço é de baixa qualidade, não pode. O judiciário pode determinar diversas regras, mas a determinação de um concurso, você estaria fugindo da questão de análise de mérito para se tornar uma análise de legalidade. E a gente não tem nada na lei que diga que o Estado tem que fazer concurso público para contratar profissionais de medicina, de saúde. Né? Eles não pode fazer um esqueminha ali de acordo com... Não tem nada disso. Então, no primeiro ponto, você já pode pensar assim, realmente, porque concurso público é uma coisa que a administração faz quando tem recurso para isso. Então, é meio que uma análise de mérito. Eu estaria verificando conveniência e oportunidade pelo Poder Judiciário, que ele não pode fazer isso. Então, para mim, essa justificativa já é suficiente. Tá? E, para mim, é por isso que vai trazer como certa essa afirmativa. Porém, tem um outro lado. Esse recurso extraordinário aqui do STF, ele fala aqui, intervenção do Poder Judiciário em política pública voltada à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência, não viola o princípio da separação. Opa, Dalma, então peraí. O Poder Judiciário está intervindo. Calma, ele está falando de intervenção do Judiciário na política pública quando a política pública não é suficiente. Então, uma política pública de educação, de saúde e tal, o Judiciário pode intervir na execução dessa política. Ainda não falou nada sobre o concurso público. Agora, olha o ponto 3. No caso do serviço de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público, e aí ele está dando uma proposta, ele não está dizendo nada, calma, ou, por exemplo, por remanejamento de recursos e contratação de OSs ou OCIPs. E aí, eu pulei o ponto 2, que é a justificativa do ponto 3. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades ao serem alcançadas. Dentre elas, no caso de serviço de saúde, a realização de um concurso ou a realização ali de parcerias, né, convênios e seja o que for. Então, quando ele fala aqui, o judiciário não está determinando vai e faça concurso. O que ele determina, preste atenção, ao invés de determinar medidas pontuais, ele aponta a finalidade. Então, o judiciário ele pode falar, olha, essa política pública não está funcionando por falta de profissionais, seria indicado a realização de um concurso público ou então faz um acordo com empresas privadas, com o terceiro setor, né, que ele dá aqui como justificativa as OSs e as OCIPs. Então, para mim, isso é mais uma explicação que diz que não, ele não pode determinar que seja feito o concurso. Ele pode apontar como uma forma de resolver o problema. Tá? Então, primeira justificativa, total separação do judiciário com a administração pública, que é a lógica. Se você pensasse só nisso, você já acertava.
ou pelo menos você já marcava como certo. Eu não sei se vai acertar, porque pode ser que a Sebrasp enlouqueça e coloque o gabarito como errado. Segundo ponto, se você conhece esse recurso extraordinário, que eu não vi necessidade nenhuma de falar em minhas aulas e continuo defendendo que não precisava, mesmo assim você entende que a decisão judicial ela não pode determinar, ela pode dar uma finalidade. Ah, mas Dalma, aqui está como regra. Então beleza, está como regra. Em regra, não pode determinar. Mais ainda, não pode determinar. Porque em momento nenhum ele falou aqui não pode determinar nunca. Ele disse que não pode determinar a realização do concurso público. Essa é a regra. Na regra, é mostrar finalidades. O que tem que atingir? Excepcionalmente, determinar medidas que sejam realmente pontuais. Você entendeu a lógica? Então, para mim, cara, todo o caminho que você seguir, gabarito certo. Se vier como errado, vai dar um susto? Vai. Pode acontecer? Claro que pode. Aquela velha história, né? Cabeça de juiz de futebol, bumbum de criança e examinador de concurso público, banca de concurso, você nunca sabe o que vai sair dali, né? Então, a gente tem que ter cuidado, tá? Então, para mim, tá certo. Isso daqui, para mim, é uma discussão extremamente desnecessária, ainda mais numa prova de técnico judiciário, tá? E, pô, cara, política pública é um monte de coisa que acumula aqui que não tem nada a ver necessariamente com a discussão. Bastava você ficar com a lógica de não intervenção do Poder Judiciário como regra, né, na questão de conveniência e oportunidade da administração. O que ele pode fazer é determinar, olha, pode não ser conveniente, pode não ser oportuno, mas se vira para ter recurso. Remaneja recurso aí, dá um jeito. Essa questão foi a primeira problemática. A segunda problemática é essa daqui. E até a pessoa que disponibilizou essa digitalização, que obviamente eu peguei da internet, ela fez uma observação que é a mesma observação que eu fiz, mas eu não sei qual foi a intenção da pessoa, porque eu não lembro o que ela marcou e também quero que se dane. O controle externo da administração pública pelo Poder Legislativo será exercido por meio do Tribunal de Contas, conforme expressamente previsto na Constituição. Essa questão, para mim, não tem nem discussão. Para mim, de cara, tá errado. Por que eu estou falando que não tem discussão? Porque quando eu bati o olho a primeira vez, aí eu posso estar muito errado, eu não achei nada demais. Quando ele fala para mim por meio, por intermédio, através de, ele está dizendo que é o Tribunal de Contas que vai fazer o controle externo. Tá? Então, assim, ou, até se você quiser pensar, é pelo Legislativo, mas através do Tribunal de Contas. E a própria Constituição Federal, ela traz a competência, as situações em que o Legislativo atua direto e as situações em que o Tribunal de Contas auxilia o Legislativo a trabalhar. Então, para mim, já está de cara aqui a construção mostrando que o Legislativo usa o Tribunal de Contas para fazer o controle. Não é o Legislativo que faz, é o Tribunal de Contas. Essa é a minha interpretação. É claro que se você marcou como certo, você vai interpretar de outro jeito, tá? E eu, num primeiro momento, estava muito certo de que não havia discussão, até realmente começar a pensar, mas Dalma, e se eles tiverem escrito esse por meio como se fosse por intermédio, usando, mas não dizendo que é só o Tribunal de Contas que está atuando? É dizendo que é o Poder Legislativo atuando com o Tribunal de Contas ali no intermediário. Então, é como se fosse o Tribunal de Contas vai primeiro e o Legislativo dá uma corroborada. E se você parar para analisar, tem situações que acontecem isso. Por exemplo, o parecer de contas do presidente da República, que quem faz é o Tribunal de Contas e depois o Legislativo vai agir. Né? E também há o julgamento de contas de responsabilidade das autoridades públicas. Estou travado agora, das autoridades públicas. Então, assim, eu até entenderia que realmente esse por meio foi muito mal utilizado. Para mim, por meio é através de. Então é como se o Tribunal de Contas fizesse o controle em nome do Poder Legislativo. Para mim está errado. Mas o artigo 71, o controle externo, a cargo do Congresso, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. É aqui que o pessoal está justificando. Se o Tribunal de Contas tem competência, então é por meio dele que muita coisa acontece. Porém, eu até quando dou aula disso para a galera dos meus módulos, eu falo, olha, o controle legislativo, ele tem dois tipos de controle, tá? O político e o financeiro. Então, existem controles que são feitos diretamente pelo legislativo e alguns controles que são feitos com o auxílio do Tribunal de Contas. Mais uma justificativa para mim que esse por meio estaria errado. Tá? Porque o Tribunal de Contas nem sempre realmente vai estar ali atuando, porque ele vai estar ali para o controle financeiro, não para o político. Então, um exemplo bobo. Claro que ele está falando aqui, ele nem fala, né?
do controle externo da administração. Ele nem fala sobre financeiro. Se você parar para pensar, o presidente da República quer se retirar, quer se ausentar do país por mais de 15 dias. Vai perguntar para o Tribunal de Contas se pode? Então, para mim, isso aqui está errado. Discussão pela discussão, isso aqui para mim está errado. Ah, mas Dalma, ele não falou que é somente pelo. Para mim está muito claro que ele está dizendo que é. Para você não estiver, eu entendo, tá? Já falei, eu comecei com o entendimento que não tinha discussão e depois realmente, é uma questão de interpretação. Talvez a construção da questão não tenha sido boa. Né? Talvez colocasse, será exercido pelo Tribunal de Contas da União. Acabou. Mas aí o cara, o examinador ou a examinadora, a pessoa que fez essa questão, quis dar uma dificultada, né? E aí, fazer o quê? No que se refere à responsabilidade civil do Estado, essa questão foi dada, né? Artigo 37, parágrafo 6º, para responsabilização não é necessária demonstração de culpa, certíssimo, até porque nos casos de dolo ou culpa é só da ação regressiva contra o agente público. A ação indenizatória não exige. Não à toa, a gente chama de responsabilidade objetiva, que é a regra, né, do Estado. Eu só preciso mostrar o dano, a conduta e o nexo causal deles. Né? E aí, automaticamente, eu tenho a resposta. Então, galera, ó, esse é o gabarito de direito administrativo. Como eu falei, são duas questões ali que podem sim dar problema. Vamos ver o gabarito oficial. Se for necessário, a gente produz recurso. A galera que faz programa comigo ficou feio, né? A galera que faz os meus programas, não sei como é que vai ficar feio. Você entendeu, né? Quem fez ali o meu programa de revisão por questões, quem fez o programa de 100 dias, pessoal da comunidade, tem sempre esse acompanhamento, então os recursos vão ser devidamente construídos juntos ali, mas se precisar, tá? Vamos ver como o gabarito vem. Beleza? Tamo junto. Próximo vídeo a gente fala sobre mais outra disciplina. Então procura aí que tem vários vídeos de vários assuntos aí pra gente conversar.